Galerinha maravilhosa, retornamos, isso mesmo. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de resolução de atividades da revisão. Vamos lá? Juntinhos? Bora lá! E agora, galerinha, para as atividades. Vamos lá? Na festa de Luísa, foram consumidos 7/15 do bolo de aniversário. Muito bem, letra A. Durante a festa, foi consumido mais da metade do bolo? Justifique sua resposta. Observe que é uma situação de comparação de frações, não é verdade? E observe que nesse caso, a fração que representa exatamente a metade do bolo é 1/2. Exatamente, galerinha, 1/2 representa a metade do bolo. Observe também que no caso agora, as duas frações que nós temos são 1/2 e 7/15. E nós precisamos descobrir se 7/15 representa uma quantidade maior que 1/2 ou menor que 1/2, não é verdade? Bom, comparação de fração. Para isso, observe que todos os números são diferentes, 1/2 e 7/15. Assim, nós precisamos calcular o MMC entre 2 e 15. MMC entre 2 e 15 é 30, perfeito. Agora, nós vamos calcular a fração equivalente a 1/2, cujo denominador seja o 30, perfeito, né? Bom, observe ali, ó. Por qual número devemos multiplicar o denominador 2 para resultar em 30? Perfeito, acertou quem pensou? Vamos multiplicar por 15, exatamente. Bom, se multiplicamos o denominador 2 por 15, tendo o resultado 30, somos obrigados a multiplicar o numerador 1 por 15 também. Exatamente. 1 vezes o 15, 15. E observe que a fração equivalente a 1/2 é a fração 15/30. Observe que 15 é exatamente a metade de 30, não é verdade? Ok, temos a fração equivalente a 1/2 com o denominador 30. Agora, nós precisamos calcular a fração equivalente a 7/15 com denominador 30 também. Muito bem. Tranquilo, né, galerinha? Garanto que tem muita gente já falando, é o 2, é o 2. E é. Por qual número devemos multiplicar o denominador 15 para ter como resultado um denominador 30? Perfeito, você já pensou. Vamos multiplicar por 2. 15 vezes 2 resulta em 30. Assim, somos obrigados a multiplicar o numerador 7 por 2 também. 7 vezes 2 resulta em 14. Quando nós temos denominadores iguais, no caso agora 30 e 30, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. No caso, a fração maior ali é a fração 15/30, que é exatamente a metade do bolo. Isso significa que 14/30 é uma fração menor que a metade do bolo, menor que 1/2. Ok, galerinha? Dessa forma, 7/15 é uma fração que representa uma menor quantidade que a metade do bolo. Tranquilo? Vamos adiante, então? Me acompanhe. E agora, galera, com a letra B, vamos calcular que fração do bolo sobrou. Bom, o bolo havia sido consumido do bolo 7/15, ok? Bom, o todo do bolo seria a fração 15/15, um inteiro, 15/15. Desses 15/15, então, vamos subtrair o que foi consumido, menos 7/15. Observe que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, nós mantemos o denominador, 15, e subtraímos os numeradores. 15 menos 7 resulta em 8. Perfeito. Dessa forma, 8/15 é a fração do bolo que sobrou. Bem tranquilinho, né, galerinha? Seguindo. E agora, galerinha, letra C. Da fração que sobrou, lembrando que a fração que sobrou do bolo correspondia a 8/15. Isso foi o que sobrou, né? Então, da fração que sobrou, ela separou 1/4. Então, dessa sobra de 8/15, ela separou 1/4 do bolo. Muito bem. Para uma amiga que não pôde comparecer. Que fração do bolo ela separou? Então, vamos lá. Ela separou 1/4 do bolo. 1/4 de quanto? 1/4 de 8/15, ok?
Muito bem, galerinha. Então, 1/4 de 8/15, ela separou para uma amiga que não pôde comparecer. Lembrando que esse D, ele está representando a operação de multiplicação, exatamente. Então, nós temos 1/4 vezes 8/15. Perfeito, 1/4 vezes 8/15. Quando nós temos multiplicação de frações, nós podemos fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou, se antes de efetuar essa multiplicação, você observar que é possível simplificar, você pode simplificar. No caso, analisando a fração 1/4, ela é irredutível, você não pode simplificar. Analisando a fração 8/15, ela você também não consegue simplificar. Porém, nós podemos fazer simplificação cruzada. Numerador de uma fração com o denominador da outra, ou denominador da primeira com o numerador da segunda, o que for possível. Observando essas duas frações, repare que o numerador 8 e o denominador 4 são ambos múltiplos do número 4, são divisíveis por 4. Assim, nós podemos simplificar o 8 com o 4. Muito bem. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Perfeito. E agora sim, não tem mais o que simplificar. Essa simplificação chama-se simplificação cruzada, tá bom? Bom, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes o 15, 15. Então, que fração do bolo ela separou? Ela separou a fração de 2/15 do bolo. Bem tranquilinho, né, galerinha? Vamos adiante? Me acompanhe. Galerinha, mais uma atividade. Acompanhe a leitura. Uma piscina retangular de 8 metros por 15 metros é contornada por uma calçada de pedras com 2 metros de largura, conforme a imagem e a representação abaixo. Representação e imagem na telinha. Prontinho. Há quantos metros quadrados de calçada em torno dessa piscina? Bom, galera, observe que normalmente aí, ó, você consegue visualizar um retângulo grande, né? Formado pelo conjunto da calçada e da piscina, esse retângulo maior. Esse retângulo maior, ele tem por base 19 metros e por altura 12 metros. E tem também um retângulo menor, que é formado apenas pelo miolo, exatamente ali pela área da piscina. Então, esse retângulo apresenta de base 15 e de altura 8 metros. Muito bem. Para a gente calcular o valor da área da calçada, nós temos que fazer o quê? Calcular a área do retângulo maior e retirar a área do retângulo menor, certo? Ou seja, a área da calçada é igual à área do retângulo maior menos a área do retângulo menor. Vamos estruturar essa ideia? Pronto, na telinha. A área da calçada é igual à área do retângulo maior menos a área do retângulo menor. Bom, vamos calcular então a área do retângulo maior? Vamos lá então. Base vezes altura. Base do retângulo maior é 19, a altura do retângulo maior, 12. Então, 19 vezes 12. 19 vezes 12 resulta em 228 metros quadrados. Tranquilo? Bom, vamos então agora à área do retângulo menor, que é bem a área da piscina, o miolinho ali, né? Então, a área do retângulo menor, base vezes altura. Base do retângulo menor, 15. Altura do retângulo menor, 8. Então, 15 vezes 8, que resulta em 120 metros quadrados. Perfeito. Agora sim, a área da calçada é igual à área do retângulo maior menos a área do retângulo menor, né? Então, nós vamos ter 228 menos 120. 228 menos 120 resulta em 108 metros quadrados. Então, galerinha, a área da calçada é de 108 metros quadrados. Bem tranquilinho, né? Vamos adiante? Galerinha, chegamos ao final do vídeo de resolução de atividades. Espero que tenham curtido bastante e relembrado todos esses assuntos super importantes. Espero vocês em uma próxima oportunidade. Até mais, bye bye!